Você é bombardeado diariamente com a ideia de que a economia global é um sistema complicado e imparcial, que a inflação é apenas um efeito colateral inevitável do progresso, que os 315 trilhões de dólares em dívida mundial são um desafio que precisamos administrar. Isso é a maior mentira que você já ouviu. O sistema não é imparcial. Não surgiu por acaso, e essa dívida não é um obstáculo a ser superado. É uma engrenagem, uma arma afiada, um motor de transferência contínua de riqueza para cima, projetado com um único objetivo: garantir que você pague aluguel eternamente aos donos dessa máquina. Você sente isso, não é? Esse imposto invisível que chamamos de inflação, o jeito como seu salário compra cada vez menos a cada mês. O fato de que uma casa que seus pais compraram por 50 mil reais agora vale pelo menos 500 mil. Isso não é economia pura. Isso é extorsão disfarçada. Não se trata de teoria da conspiração. É história registrada, fatos públicos. As reuniões ocorreram, os acordos foram assinados, os mecanismos estão expostos. Eles construíram uma armadilha onde a dívida nunca pode ser quitada, onde os governos precisam pedir emprestado para sempre, e onde os juros fluem infinitamente para o topo. Hoje vamos examinar os documentos sobre os 4 homens que, ao longo de 4 séculos, projetaram essa cilada. E uma vez que você veja o projeto, vai compreender que os 38 trilhões em dívida dos Estados Unidos da América não indicam que o sistema está falhando. É prova de que ele opera exatamente como planejado. Conte nos comentários que tipo de aumento de preços você está enfrentando. E se você é novo por aqui, inscreve-se para receber a verdade sem filtros. Estamos rasgando a cortina. Antes de 1694, a dívida era direta e passageira. Um rei precisava de fundos para uma guerra. Ele recorria a um nobre rico ou a uma guilda de mercadores. Pegava o ouro emprestado, prometia devolver com juros, e se não conseguisse, declarava calote. O credor perdia tudo. O rei ficava envergonhado. O ciclo se encerrava. Era arriscado para quem emprestava e humilhante para os monarcas. Mas a dívida terminava. Ou era paga, ou era cancelada. Tinha um início e um fim. Então William Paterson alterou o curso da humanidade. Aqui entra o arquiteto número 1. Paterson era um mercador escocês e um intrigante financeiro. Em 1691, a Inglaterra estava atolada em uma guerra sangrenta e custosa contra a França. O rei Guilherme III estava no limite. O tesouro real estava vazio. As receitas de impostos não cobriam nem os custos com munições. E os credores tradicionais, os nobres e as guildas, recusavam novos empréstimos. A Inglaterra já havia dado calote antes. Paterson se aproximou do rei com uma oferta, uma proposta revolucionária e maligna. Ele reuniria um círculo de amigos mercadores abastados. Eles emprestariam ao governo 1,2 milhão de libras, uma quantia colossal. Mas eis a novidade venenosa: o empréstimo nunca seria quitado. O valor principal jamais venceria em vez disso. O governo apenas pagaria 8% de juros sobre esse montante para sempre. Para gerenciar esse arranjo eterno, Paterson sugeriu fundar uma nova entidade privada, uma corporação que administraria a dívida perpétua do rei. Ele a batizou de Banco da Inglaterra. Esse é o ponto de partida. Os detalhes eram geniais. Os mercadores entregavam seu ouro ao Banco da Inglaterra. O banco, por sua vez, o repassava ao governo. O governo usava sua autoridade tributária para extrair os 8% de juros dos bolsos dos cidadãos. O banco repassava esses juros aos mercadores credores. Por que os mercadores topavam? Porque o pagamento dos juros era assegurado pelo parlamento. Era garantido pelo pleno poder do governo de taxar a sua população. Enquanto a Inglaterra existisse, enquanto pudesse cobrar impostos de seus súditos, os juros continuariam fluindo. Era uma renda vitalícia, sem riscos. Mas o golpe de mestre de Paterson veio na segunda etapa. O Banco da Inglaterra recebeu o direito de emitir notas bancárias, papel-moeda, lastreadas não em ouro, mas na dívida do governo. Pense nisso mais uma vez. O reconhecimento de dívida do governo virou a moeda corrente. Isso gerava dinheiro a partir da dívida. E significava que quanto mais o governo pedisse emprestado, mais moeda o banco poderia fabricar. Um governo faminto por recursos para sustentar suas operações se alia a um seleto grupo de financistas privados. Os financistas fornecem o capital e, em troca, recebem um fluxo de renda garantido e sem riscos, financiado pelos impostos futuros de toda a nação. Isso soa conhecido. É o molde para todo o mercado de títulos soberanos. A dívida em si é transformada em dinheiro. O reconhecimento de dívida é lavado em moeda circulante. Isso implica que quanto mais endividamento a nação assume, mais a oferta de moeda se infla. Desconectada de qualquer produção real, ancorada apenas em uma promessa de pagamento, isso lembra em algo as injeções de liquidez que vimos nas últimas 2 décadas. Em menos de 50 anos, todos copiaram o esquema.
França, Países Baixos e, em 1790, os recém-independentes Estados Unidos. Alexander Hamilton, o rosto na nota de $10, moldou explicitamente o novo sistema financeiro americano no Banco da Inglaterra. Um arranjo criado por banqueiros para banqueiros é vendido ao povo como estabilidade nacional. Os projetistas juram que ele regulará a economia, mas sua função primordial é assegurar que a dívida seja sempre atendida. Isso se parece com algo? É o mesmo discurso de vendas usado 200 anos depois. Patterson armou a cilada em 1694, mas ela era modesta. Ira localizada, precisava ser industrializada, precisava ganhar escala. No início dos anos 1800, o modelo de Patterson funcionava à perfeição para os banqueiros. Os governos europeus haviam adotado o endividamento, pediu emprestado para guerras, para obras públicas, para palácios reais. Mas ainda era desajeitado. Cada empréstimo era uma negociação isolada. As taxas de juros variavam loucamente. Apenas os mais ricos podiam entrar. Era hora do arquiteto número 2. Nathan Rothschild. Se Patterson inventou o empréstimo eterno, Nathan Rothschild o massificou. A família Rothschild já era uma força continental. 5 irmãos haviam montado casas bancárias nas 5 capitais europeias: Chave, Londres, Paris, Frankfurt, Viena e Nápoles. Essa rede era inédita. Era a internet financeira do século XIX. Eles movimentavam dinheiro e, mais crucial, informações através das fronteiras mais rápido que qualquer soberano. Nathan, o gênio tático em Londres, identificou uma falha no antigo modelo. Por que se limitar a emprestar para um governo? Isso era miúdo. Por que não dominar todo o mercado da dívida deles? Eis a inovação Rothschild. Ele não apenas emprestava. Ele inventou um mercado secundário para dívidas soberanas. Veja como operava. O governo britânico precisa de 10 milhões de libras para sua campanha contra Napoleão. Em vez de só emprestar, Nathan adquire 10 milhões em títulos públicos com desconto. Ele paga ao governo adiantado. O governo obtém o dinheiro na hora. Então, Nathan revende esses títulos para sua ampla rede, fundos de pensão, seguradoras, outros bancos, indivíduos endinheirados, com uma margem de lucro. O governo recebe o caixa rápido. Rothschild embolsa a diferença. E os investidores ganham um ativo negociável que rende juros. Ele transformou a máquina em indústria. Mas aqui entra o lado sombrio. Rothschild não só atuava no mercado, ele o fabricava. A história famosa, 1815, a Batalha de Waterloo, o destino da Europa em jogo. A rede de mensageiros privados de Rothschild traz a notícia da derrota de Napoleão para Londres 24 horas antes dos canais oficiais do governo. Nathan Rothschild entra na Bolsa de Valores de Londres, não fala nada, apenas começa a vender. Vendas em pânico. O mercado sabe que ele tem as informações mais rápidas. Sua venda só pode significar uma coisa: a Grã-Bretanha perdeu, Napoleão triunfou. O mercado desaba. Os preços dos títulos britânicos caem ao chão. Outros investidores vendem tudo em desespero. Então, discretamente, por intermédio de agentes, Rothschild compra tudo, cada título que encontra, por uma fração do valor. No dia seguinte chega a notícia oficial: a Grã-Bretanha venceu. Waterloo é uma vitória. Os preços dos títulos não só se recuperam, eles disparam para recordes. Rothschild não só lucrou, ele multiplicou a fortuna da família, solidificando seu domínio sobre as finanças britânicas. Isso não foi apenas uso de informação privilegiada. Foi uma exibição de domínio, foi um alerta. Eu controlo os dados, eu controlo o mercado. Mas sua inovação duradoura foi essa. Ele tornou a dívida interligada. Antes do Rothschild, um rei podia dar calote em um único ricaço. Era constrangedor, mas viável. Agora aquele título britânico pertencia a um investidor francês que o vendeu a um banco alemão, que o usou como garantia para um empréstimo a um aristocrata austríaco. A teia de posse era intrincada de propósito, inextricável. Se a Grã-Bretanha desse calote agora, não seria só ignorar um credor. Provocaria uma reação em cadeia. Derrubaria toda a rede financeira global. Patterson tornou a dívida eterna. Rothschild tornou o calote inviável. Ele havia encurralado os reis, mas o sistema ainda tinha limites. Estava preso a uma realidade física dura, o ouro. Para tornar a dívida verdadeiramente sem fim, para remover qualquer teto, os banqueiros precisavam dominar o que os restringia. A própria oferta de moeda. Precisavam de um banco novo em folha. E o nome que deram a ele é a maior ilusão do século XX. Você não vai acreditar nos nomes dos 6 homens que se reuniram em sigilo para projetá-lo. Esse é o coração da engrenagem. A parte que eles não querem que você decifre. Bem-vindo ao arquiteto número 3, J.P. Morgan e a criatura da Ilha Jack. Por volta de 1900, a América era uma potência econômica, mas um atraso financeiro. Seu sistema era rudimentar. A moeda ainda estava atada ao ouro.
Os bancos agiam de forma autônoma. Não havia mecanismo central para gerir a dívida. Veio então o pânico de 1907. Os preços das ações despencaram. Bancos quebraram. A economia travou. Um cidadão particular, J.P. Morgan, teve de orquestrar pessoalmente um resgate. Ele reuniu os principais banqueiros do país em sua biblioteca em Nova York, trancou as portas e os obrigou a comprometer seu próprio dinheiro para estabilizar as instituições falidas. Deu certo. O pânico cessou. Mas Morgan tinha 70 anos. Sabia que não poderia ser o salvador eterno. Seu império bancário, toda sua classe, demandava uma solução duradoura. Precisavam de uma máquina, precisavam de um banco central. Mas os americanos detestavam bancos centrais. Já haviam fechado 2, reconhecendo-os corretamente como instrumentos de poder elitista centralizado. Então, o grupo de Morgan o camuflou. Em novembro de 1910, um punhado de homens embarcou em um vagão de trem privado em Nova Jersey, sob o pretexto de uma caçada a patos. Não era caçada alguma. Era uma conspiração agora comprovada historicamente. Eles rumaram para a Ilha Jekyll, um resort privado na costa da Geórgia. Durante 9 dias, confabularam em absoluto segredo. Seus nomes: o senador Nelson Aldrich, sogro de Rockefeller; autor Piott Andrew, secretário assistente do Tesouro; Frank Vanderlip, presidente do National City Bank; Harry Davison, sócio de J.P. Morgan; Benjamin Strong, outro aliado de Morgan; Paul Warburg, da dinastia bancária Kuhn, Loeb Company. Fato número 1. Esses 6 homens, juntos, controlavam cerca de 25% de toda a riqueza mundial da época. Reuniram-se às escondidas porque sabiam, em suas próprias palavras, que se o público descobrisse que banqueiros estavam redigindo a lei para o novo sistema monetário da nação, ela jamais passaria. O esquema que tramaram foi uma obra-prima de manipulação política. Não o chamariam de Banco Central. Batizariam de Sistema da Reserva Federal. Não seria uma única entidade em Nova York. Seriam 12 bancos regionais, para criar a aparência de descentralização. Não seria dominado por Wall Street. Seria supervisionado por um conselho de governadores nomeados pelo presidente. Era falsidade. A Lei da Reserva Federal foi aprovada pelo Congresso em dezembro de 1913. Quando a maioria dos congressistas já estava em casa para o Natal, os bancos da Reserva Federal regionais descentralizados eram e são de propriedade privada dos bancos membros de seu distrito. O poder real, o Banco da Reserva Federal de Nova York, era e é controlado pelos maiores bancos de Wall Street, que são os bancos de J.P. Morgan. E essa nova engrenagem recebeu o direito mais poderoso e perigoso concebível: o de criar dinheiro, notas da reserva, real, e, crucialmente, o de comprar títulos do governo. Esse é o ciclo de dívida sem fim. Antes do Fed havia um limite para o quanto o governo podia tomar emprestado. Os bancos tinham apenas tanto dinheiro para oferecer. Agora há um comprador ilimitado. O governo precisa de fundos. Emite um título de dívida. A Reserva Federal fabrica dinheiro do nada, uma mera entrada contábil, para adquirir esse título. O governo obtém o dinheiro fresco para gastar. A dívida vai para o balanço do Fed, lastreada por nada além da promessa de que você, o contribuinte, pagará os juros sobre ela para sempre. Esse é o dispositivo que torna a dívida infinita viável. Essa é a finança parasitária que garante um comprador constante para os títulos públicos. Assim, o governo nunca precisa parar de pedir emprestado. Fato número 2. Antes da criação da Reserva Federal em 1913, a dívida nacional dos Estados Unidos da América era de 2,9 bilhões de dólares. Hoje ultrapassa 34 trilhões. Isso não é acaso, não é falha do sistema. É o triunfo do mecanismo. Mas a armadilha ainda não era planetária. Não completamente. O dólar seguia ligado ao ouro. Outros países podiam desafiar o blefe. A máquina demandava uma atualização final. Precisava de um executor bem-vindo ao arquiteto número 4, Paul Volcker, e a grande reestruturação. Em 1971, os Estados Unidos da América haviam impresso dólares demais, financiando a Guerra do Vietnã e programas sociais gigantescos. Haviam quebrado sua palavra. Países estrangeiros, encabeçados pela França, exigiam seu ouro de volta em troca de dólares. Os Estados Unidos da América estavam prestes a dar calote. Então, em 15 de agosto de 1971, o presidente Nixon suspendeu temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro. Temporariamente agora dura mais de 50 anos. O mundo ingressou na era da moeda fiduciária pura. O dinheiro agora era respaldado apenas pela fé no poderio militar dos Estados Unidos da América. Mas em 1979, o sistema ruía. A inflação nos Estados Unidos da América superava 10%.
A confiança evaporava. Entra Paul Volcker, presidente da Reserva Federal. Volcker era um executor implacável. Sabia que precisava salvar o sistema, não a economia. Então, fez o impensável. Elevou a taxa de fundos federais a um nível inédito, acredite se quiser. Fato número 3. 20%. Esse ato de risco moral esmagou a economia americana, desencadeou uma recessão feroz, mas preservou o dólar como ativo de reserva mundial. Mas essa manobra teve outro efeito mais obscuro e duradouro. Durante os anos 1970, aqueles mesmos grandes bancos de Wall Street, Chase, Citibank, Bank of America, menos haviam emprestado bilhões a taxas baixas para nações em desenvolvimento na América Latina. Fato número 4. Em 1982, só o México devia 80 bilhões de dólares. O Brasil, 60 bilhões. A Argentina, 40 bilhões. Quando Volcker subiu as taxas para 20%, esses empréstimos com juros variáveis triplicaram ou quadruplicaram da noite para o dia. Essas nações foram instantaneamente arruinadas. Em agosto de 1982, o México anunciou que não conseguiria honrar os pagamentos. Iria dar calote e isso devia ser o fim. Devia derrubar o Citibank, o Chase e o Bank no of America que haviam feito os empréstimos irresponsáveis. O mercado devia se limpar, mas não foi permitido. Em vez disso, Volcker, o Tesouro dos Estados Unidos da América e o Fundo Monetário Internacional orquestraram um resgate. Mas não era resgate para o México. Era para os bancos. Eis a inovação de Volcker. O trancafe final na armadilha. O Fundo Monetário Internacional, financiado por você, emprestaria a esses países dinheiro novo, mas não para quitar a dívida. De jeito nenhum. Apenas o suficiente para continuar pagando juros sobre os velhos empréstimos. Juros que voltavam direto para os bancos de Nova York. Em troca dessa ajuda, essas nações soberanas eram obrigadas a assinar acordos de ajuste estrutural. Essa é a finança parasitária de verdade. Eram forçadas a cortar todos os gastos públicos, em saúde, educação e infraestrutura. Eram compelidas a privatizar seus ativos estatais, sistemas de água, redes elétricas, companhias de petróleo, e vendê-los por migalhas aos mesmos conglomerados internacionais e bancos. Essa é a armadilha de Volcker. Quando a dívida se torna impagável, não a perdoe. Reestruture-a. Empreste mais para cobrir os juros. E use essa dívida como ferramenta para usurpar a soberania de uma nação e seus bens físicos reais. Peterson tornou a dívida eterna. Rothschild a tornou interconectada. Morgan a tornou infinita. Volcker a transformou em uma arma inescapável de domínio geopolítico. E hoje vivemos à sombra do chefe final, o mercado de derivativos. Esse é o sistema bancário das sombras, um cassino de 1 quatrilhão de dólares. Fato número 5. Isso é 1.000 trilhões. É um emaranhado de apostas, swaps de taxas de juros e obrigações de crédito padrão. Tudo erguido sobre os 315 trilhões em dívida global. É uma pirâmide invertida de alavancagem tóxica pura. A dívida não é o problema. A dívida é a base para um colapso projetado, aguardando um detonador. Então, vamos unir as peças. O modelo de Peterson de 1694. O governo pede emprestado, nunca quita, paga juros para sempre. A inovação de Rothschild em 1815 torne a dívida negociável, interligada, para que um calote derrube tudo. A máquina de Morgan em 1913. Um banco central privado para gerar dinheiro infinito e comprar a dívida. A armadilha de Volcker em 1982. Quando a dívida fica impagável, reestruture, empreste mais e confisque os ativos. Esse é o sistema em que você existe. Os 315 trilhões em dívida global não são um erro, são um modelo de negócios. Cada dólar dessa dívida é um ativo no balanço de um banqueiro. Gera juros para eles, sua hipoteca, seu empréstimo estudantil, seu cartão de crédito, a dívida soberana de sua nação. Tudo é mercadoria no portfólio deles. Por que não podemos simplesmente quitar? Porque, como o sistema de Morgan foi concebido, a dívida é o dinheiro. Se os Estados Unidos quitassem seus 34 trilhões amanhã, a oferta de moeda sumiria. Desencadearia um colapso deflacionário tão imenso que faria a Grande Depressão parecer uma leve turbulência. Eles criaram um arranjo onde as únicas opções são: 1. Continue pedindo emprestado eternamente, desvalorizando sua moeda via inflação e pagando juros aos arquitetos. 2. Dê calote e acione a bomba de 1 quatrilhão em derivativos, causando um derretimento financeiro planetário total. Essa é a falsa escolha. Essa é a essência do checkmate. Estamos vivendo em tempo emprestado, em um sistema fundado na negação. Negamos que a dívida não pode ser paga. Confiamos em instituições projetadas para sugar,
não para sustentar. Os 4 homens que ergueram esse sistema não eram tolos, eram brilhantes. Entendiam a ganância humana e entendiam o poder. O sistema atual é só mais veloz, mais global e infinitamente mais alavancado. O próximo colapso será digital e instantâneo. O que você acha? Compartilhe seu ceticismo nos comentários. Qual parte desse sistema te afeta mais? A inflação, o mercado imobiliário, a dívida estudantil? Se você está farto da narrativa oficial, inscreva-se. Temos muitos mais documentos para expor. Minha pergunta final é esta: será que estamos mais sábios agora?